Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vim falar, quando eu passo um creme aqui, eu vim falar de um assunto muito importante. Muita gente percebeu que eu sumi, né? Veio falar comigo porque eu sumi e tal. Tem duas palavrinhas. A primeira chama maternidade e a segunda chama-se renúncia. Quando a gente se torna mãe, a gente entende que muitas vezes, e não vai ser uma vez na vida, durante todo o tempo da maternidade, se for preciso renunciar, a gente como mãe renuncia. E renunciar a algo é renunciar por um tempo, não é renunciar para sempre, né? A palavra maternidade é renúncia. Acabou, tem que comprar outro. Então, gente, segunda-feira passada, eu tinha, né? Não deu tempo. Eu tinha 2 reuniões em 2 clínicas. Enquanto eu me arrumava, me maquiava para as reuniões, a minha menininha de 3 anos caiu. Caiu e bateu a cabeça. Logo após ela cair e bater a cabeça, enquanto eu estava me arrumando, ela começou a vomitar. Imagina o desespero. Corri, a gente foi, levou ela lá para HR lá de Presidente Prudente. E a hora que a médica soube que ela bateu a cabeça, já mandou correr fazer, acho que é tomografia, acho que fala, né? E aí ela foi fazer quietinha, bonitinha. Resumindo, tá? Porque eu cheguei lá 9 horas da noite e saí de lá 5 horas da manhã. Então eu vou resumir. Durante todo esse tempo, só Deus sabe, né? Eu não preciso também falar que toda mãe vai saber como que é a situação. Então, mandou fazer a tomografia, ela ficou tão quietinha, ela não chorou, porque foi explicado para ela, e mesmo assim a tomografia não deu certo. E aí eles queriam sedar ela. Graças a Deus, antes de sedar ela, que eu morro de medo desse negócio de sedação, minha menina me ligou, porque Deus é justo e perfeito. Ai, Deus é Deus. Deus sabia do meu coração. Minha menina ligou e falou: mãe, não precisa. Então, e aí, na hora que eu fiquei lá esperando, já era 5 horas da manhã, minha menina ligou: mãe, o João também tá vomitando, então eu acho que não vai precisar fazer exame nela, porque se a minha menina de 19 anos vomitou um dia antes, ela caiu e vomitou, aí depois meu menino, graças a Deus, que é a primeira vez que eu dou graças a Deus que alguém tá doente em casa. Ela falou: mãe, e como o João tá vomitando, então não é porque ela bateu a cabeça, é virose mesmo. E graças a Deus, gente, era virose mesmo. Durante esse meio tempo, tinha uma televisão lá, em sintonia com o padre, em oração, e eu fiz muita oração. O que eu fiz? O que eu fiz nessa oração? O que eu falei para o Senhor? Senhor, se Deus quiser, se o Senhor quiser e for da permissão do Senhor, que não for nada na cabeça da minha filha, eu vou ficar mais 2 anos sem ter um segundo serviço. Por que, gente, eu falo isso? Graças a Deus eu já tenho meu serviço, graças a Deus eu já trabalho. E ter um segundo serviço exige muito, exige demais. Você lidar com pessoas, você precisa dar toda a atenção possível, você acompanha cada caso, você acompanha as pessoas, então são vidas, né? E eu percebi o quê? Que não é hora, sabe? Eu ia participar de 2 reuniões em 2 clínicas, e ela caiu na hora, começou a vomitar, então eu não sei, sabe? A gente não sabe o que Deus, o que o Senhor quer. Eu acho que tudo na vida que acontece debaixo da terra é permissão do Senhor e é recado dos céus pra gente. Então, assim, o que eu imagino? Que Ele tá falando pra mim, não é hora, sabe? Ela ainda tá novinha, ela tem só 3 anos.
Então, dando continuidade. Ela tem só 3 anos e eu tava em terapia muitos anos atrás, e aí eu engravidei e parei. Eu falei, assim que ela crescer um pouquinho mais, eu dou continuidade. Agora tava tudo certo, eu falei, caramba, tá tudo certo, ela tá mais grandinha, dá pra dar continuidade. Só que eu tô esquecendo que 3 anos é a fase que a criança é mais agitada, que a criança sobe em cima da mesa, sobe em cima da cadeira, sobe em cima das coisas, a criança corre agitadamente, cai, machuca. E como que vai ficar a minha cabeça que se de repente essa menina machucar e eu tá cuidando de outro ser humano, se de repente os meus dentro da minha casa tá precisando mais de mim do que os outros lá fora, porque terapeutas tem muitos, tem um monte, tem milhões, e mãe, para eles, só tem eu. Então, daí dá pra gente pensar um pouquinho. E tem tempo, gente, tem tempo, sabe? Daqui 2 anos ela tá mais grandinha, daqui 2 anos ela vai estar mais calma, vai estar por uma outra fase, aí eu retomo. Se de repente eu perceber que com 4 anos dá para retomar, eu retomo, sabe? Mas tudo com muita tranquilidade. Não adianta eu estar aqui conversando com o cliente, com o paciente, e de repente eu tá vendo que ali tá um burburinho dela que talvez caiu, que talvez machucou, e eu não consegui me concentrar, sabe? Então, assim, eu quero fazer as coisas muito bonitinho, muito perfeitinho, pra tá tudo muito perfeito pro cliente e pra mim. Então, assim, resolvi parar. Fiz a promessa de parar mais 2 anos a terapia, mas isso não quer dizer que eu vou parar os vídeos. De vez em quando eu tiver uma disponibilidade, eu venho aqui, eu faço vídeo, respondo perguntas, converso com vocês, que é uma coisa. E tem tempo, gente, tem tempo, sabe? Daqui 2 anos ela tá mais grandinha, daqui 2 anos ela vai estar mais calma, vai estar por uma outra fase, aí eu retomo. Se de repente eu perceber que com 4 anos dá para retomar, eu retomo, sabe? Mas tudo com muita tranquilidade. Não adianta eu estar aqui conversando com o cliente, com o paciente, e de repente eu tá vendo que ali tá um burburinho dela que talvez caiu, que talvez machucou, e eu não consegui me concentrar, sabe? Então, assim, eu quero fazer as coisas muito bonitinho, muito perfeitinho, pra tá tudo muito perfeito pro cliente e pra mim. Então, assim, resolvi parar. Fiz a promessa de parar mais 2 anos a terapia, mas isso não quer dizer que eu vou parar os vídeos. De vez em quando eu tiver uma disponibilidade, eu venho aqui, eu faço vídeo, respondo perguntas, converso com vocês, que é uma coisa. E eu acho que é muito justo eu vir aqui dar uma explicação, sabe? É muito justo. Quero agradecer ao Eli Ismael. Depois acho que eu vou marcar ele aqui, que ele tava me esperando na reunião. E aí eu acabei que, rápido, nem falei com ele direito, ó, desculpa, tô saindo, minha menina não tá bem. E ele soube entender, sabe? A clínica, esqueci o nome agora da clínica, uma clínica maravilhosa também, de psicólogos e terapeutas, que eu ia fazer a reunião também. Lá eu nem falei nada, porque era uma reunião com vários terapeutas, então não precisou, né? Eles não iam sentir de fato minha presença, mas a falta da minha presença, no caso. Mas eu acho que como eu tô aqui sempre, nada mais justo do que eu vir aqui falar com vocês o que aconteceu e por quê. Então é isso, gente, eu fiz promessa de esperar mais uns 2 anos, graças a Deus não foi a cabeça, graças a Deus foi virose, Deus foi tão perfeito, tão maravilhoso, que ouviu minhas orações lá e minha menina ligou na hora, mãe, meu menino, o João também não tá bem. Então, eu consegui conversar com a médica, falar, ó, se ele não tá bem, a outra também não tava, então essa do meio vai ser virose. Graças a Deus foi só virose. E eu deixei claro, assim, que vou esperar, né? Vou esperar. Foi um compromisso meu com o Senhor de renunciar mais uns 2 anos. E quando as coisas estiver mais calma, eu retorno, né? Retorno mais tranquila, mais sossegada. Porque primeiro a gente tem que entender que primeiro é os de casa, depois é os de fora. Primeiro é os de casa. E quando a gente falta em casa, a gente já tá pecando, né?
eu em nenhum momento pequei. Então, como eu tava falando, em nenhum momento eu pequei nesse fator de maternidade, porque pra mim tava tudo muito certo. No primeiro feeling ali, que eu vi que realmente não vai dar, eu já parei. Falei, não, Senhor. Porque eu acho que tudo debaixo da terra Deus conversa com a gente. Eu ouço Deus conversar em tudo. Eu ouço o Senhor falar comigo em cada detalhe. Eu não vou muito na igreja, mas minha conexão com Deus, pareço ser doidinha, pareço ser aluada, mas minha conexão com Deus é muito forte, desde quando eu era muito pequenininha, sabe? E toda vez que Ele falar comigo, eu vou abaixar a minha cabeça e vou aceitar de coração aberto. Porque a gente tem que entender, o que de mais precioso que o Senhor nos deu foi a nossa família, foi os nossos filhos. E não pode a gente faltar. Então, gente, a gente nunca deve olhar mais para o lado de fora e olhar menos para dentro de casa. Os filhos que Deus nos deu são herança preciosa do Senhor. Nada maior e mais lindo do que Deus nos dá e nos confia. Ele nos confia os filhos dele. Eu sempre falo, Senhor, muito obrigado por confiar em mim, o seu filho, os seus filhos, que são os nossos filhos. É a herança maior que Deus deixou na terra pra gente, que Deus nos deu, que Deus nos confiou. Mãe perfeita, eu tô longe de ser, mas o que eu tiver que fazer, eu farei. Toda mãe é assim, nem todas, mas a grande maioria é. Então, assim, renuncio. Peraí que já vai acabar. Então, assim, gente, por 2 anos, renuncio ao meu segundo serviço, que é de terapeuta. Mas, deixando claro que vou vir aqui, vou conversar com vocês quando eu tiver tempo, vou continuar os vídeos, vou conversar no direct, coisas mais simples, tranquilas, mas atendimento mesmo em clínica, né, igual eu já estava fazendo, reuniões, isso aí eu vou renunciar por uns 2 anos, até eu ver que realmente Deus abriu os céus e falou, Magali, agora pode. Porque quando Deus fala, agora pode, é leve, sabe? Quando Deus fala, agora pode, é tranquilo. É um presente que cai dos céus. Nada que Deus fala, agora pode, é pesado. Nada que Deus fala, agora pode, vem como um castigo, sabe? E não que eu senti que foi um castigo. Não que eu senti, gente, que foi um castigo, mas eu senti que foi um recado. É como se ele falasse, ó, enquanto você quer olhar os de fora, os seus de dentro da sua casa precisa de você. Precisa mais do que os de fora. Porque, como eu disse, terapeutas tem um monte, né? Não vai ter igual eu. Igual eu sou eu. Mas, mãe, ele só tem um, né? Meus filhos só têm uma mãe. E eu tenho que dar um máximo para eles. E enquanto o nome de mãe for renúncia, eu sei que o nome de mãe é amor, né? E o amor, ele renuncia. O amor, ele dá um tempo. O amor, se for preciso, ele renuncia pro resto da vida. Isso é o amor verdadeiro. E eu tô muito leve, muito tranquila. Eu não ia estar bem se eu falasse, não, gente, eu vou continuar, vou pôr meus posts aqui, precisar, manda zap aí que eu atendo, sabendo que Deus mandou um recado pra mim. Magali, agora não é hora, porque o que é de Deus é leve. Então é isso, gente. Eu sei que todo mundo vai entender. Eu sei que todo mundo que tá aqui, que tá me vendo, tá me acompanhando, pelo menos um pouquinho de mim deve gostar, sabe? E claro que isso é humano, é entendível, sabe? Então, assim, vou dar um tempo de 2 anos, né? E logo eu volto, sabe? Quando as coisas estiver calmo, quando Deus abrir o céu, eu falar, Magali, agora pode, aí eu volto. Enquanto isso, eu vou fazendo minha pós, eu tô com uma pós em sexologia humana, que é um campo que eu adoro. Então, assim, vou fazer minha pós em sexologia humana, que eu quero conversar com os jovens, eu quero conversar com as pessoas a respeito de sexualidade de forma muito livre, muito tranquila, porque sexualidade é isso, sexualidade é prazer, sexualidade é liberdade, a gente tem que viver a sexualidade com muita tranquilidade e principalmente muito juízo.
Então, assim, eu vou continuar, mas com... Mas, gente, eu não tô dando tchau, né? Porque eu vou continuar aqui falando com vocês, eu tenho esse momentinho com vocês, que não é nada, assim, pesado, assim, no momento, né? Não é algo, eu preciso estar lá, eu tenho horário marcado. Não, eu tenho horário, eu vou lá, converso com vocês. Vocês não vão sentir minha falta, porque eu vou estar aqui, sabe? Eu só não vou estar atendendo, porque atendimento, pessoas humanas, é responsabilidade, é entrega, sabe? É vida que você mexe. E do outro lado, eu tenho vidas aqui que eu preciso também, porque eu já tenho um emprego, eu não vou embarcar no segundo, sabendo que tem vidas e vidinhas aqui que é a extensão da minha vida, é minha vida toda, meus filhos são minha vida. Então, eu sei que tem milhões de terapeutas e eles só têm uma mãe. Então, daqui 2 anos eu volto com mais tranquilidade, dando o meu máximo também, que eu adoro isso. Beijo, gente, beijos. Logo eu tô aqui de novo, tá? Eu espero que vocês entendam, que eu sei que vocês vão entender. E é isso, tá, gente? Tá bom? Já disse tudo que eu queria, eu acho que deu pra ser bem entendível. E é isso, tá bom? Tô muito leve, tô muito tranquila, não tô triste. Meninas e meninos, eu não tô triste, porque só Deus sabe o quanto eu orei aquele momento, sabe? Ela vomitando e a médica achando que era da cabeça, o quanto aquele dia foi traumatizante, sabe? E saber que Deus livrou, sabe? Deus livrou com carinho, com amor. E me deu uma segunda chance, Magali, vai por esse lado que é melhor. Eu tô muito leve, eu tô muito tranquila, eu tô muito feliz, tá bom? Não vou parar, eu vou só renunciar aos atendimentos, mas aqui eu vou estar sempre, tá bom? Beijo. Eu sou intensa, gente, e aonde eu estou dando o meu máximo. Se eu estou com as minhas amigas, conversando, bebendo, eu dou o meu máximo. Onde eu tô, se eu tô com meus filhos, eu vou dar o meu máximo. Se eu tô aqui conversando com vocês, eu tô dando o meu máximo, sabe? Não tem segunda cara, não tem segundas intenções, não tem algo que eu tô fazendo aqui porque eu quero outra coisa por trás. É tudo com muito amor. Eu acho que Deus entende que tudo que eu faço, graças a Deus, é com muito amor. E quando eu quero falar de sexualidade, eu quero falar de sexualidade com amor, com responsabilidade, com leveza, com tranquilidade. Então, minha pós eu logo vou fechar. Ainda não fechei, que eu tô escolhendo ainda as universidades, as aprovadas pelo MEC, os valores, tudo bonitinho. E logo eu exponho aqui, ó. Gente, tô aqui com o meu certificado de sexualidade humana, que é uma coisa que eu quero muito dar continuidade. E eu tô muito feliz.